Muitos dos meus pacientes relatam que acordam mais cansados, têm dificuldades para manter a vitalidade, sentem uma queda no desempenho íntimo. E o que mais me impressiona é que, mesmo percebendo esses sinais, muitos acabam aceitando isso como parte normal do envelhecimento. Mas, e se eu te dissesse que existe um caminho diferente? A ciência tem revelado que um dos alimentos mais simples, baratos e comuns nas mesas brasileiras pode ajudar a reverter esse quadro. Não com fórmulas mágicas, mas nutrindo seu corpo de dentro para fora. E não estou falando de cápsulas milagrosas, nem de tratamentos caros. Estou falando de nutrição inteligente, de usar a comida como remédio, como energia vital. Esse alimento é capaz de agir em 3 frentes que são essenciais para o homem maduro. Ele melhora a circulação sanguínea, auxilia na saúde da próstata e, de quebra, ainda estimula naturalmente a produção de óxido nítrico, que é a chave bioquímica por trás de uma ereção firme e duradoura. É impressionante como algo tão acessível pode causar um impacto tão profundo. E sabe por que isso acontece? Porque, com o tempo, o corpo masculino passa a exigir mais cuidado. Ele já não responde como antes ao estresse, aos maus hábitos, ao sedentarismo. É preciso consciência. É preciso agir com inteligência. E é aí que entra o poder da nutrição funcional. Eu mesma tenho acompanhado homens que, depois de incluir esse alimento na rotina de forma estratégica, voltaram a ter energia no dia, disposição para caminhar, força muscular aumentada e até aquela confiança silenciosa que só quem sente sabe do que estou falando. Não importa se você está com 55, 60 ou 70. Nunca é tarde demais para cuidar de si. E o melhor de tudo, quando a gente cuida do corpo, a mente também floresce. A autoestima volta, o desejo volta, a alegria volta. E isso transforma casamentos, famílias e, acima de tudo, a forma como você se enxerga diante do espelho. Agora, pare e pense. O que está te impedindo de começar? Às vezes, tudo o que seu corpo precisa é de uma chance. E talvez essa chance esteja mais perto do que você imagina, na sua cozinha. E é exatamente sobre isso que quero te contar com detalhes no próximo momento. Como esse alimento atua dentro do seu organismo e como você pode usá-lo de forma correta e segura para colher os melhores resultados, não só no corpo, mas na sua vida como um todo. Você já sentiu que levantar da cama está mais difícil? Que seu corpo demora um pouco mais para responder? Ou que subir uma escada simples, que antes era só um detalhe do dia, agora parece um desafio? Pois é. Isso não é fraqueza, nem preguiça. É o seu corpo tentando te avisar. Com o avanço da idade, mudanças silenciosas começam a acontecer. E uma das mais perigosas, justamente por passar despercebida, é a perda progressiva de massa muscular, um processo chamado sarcopenia. Pouca gente fala sobre isso, mas a sarcopenia começa por volta dos 50 anos e se acelera com o passar do tempo. E não é só uma questão estética. Perder músculo é perder força, é perder mobilidade, é perder independência. Ela afeta o equilíbrio, a firmeza ao caminhar, o vigor ao levantar da poltrona, a segurança ao tomar banho sozinho. E mais do que isso, afeta também a potência sexual, a produção hormonal e até a sua energia mental. Sim, corpo fraco, mente cansada. E por que isso acontece? Porque o músculo é um órgão vital. Ele não serve apenas para movimentar o corpo. Ele participa ativamente da produção de testosterona, do controle do açúcar no sangue, da queima de gordura e até da proteção contra doenças crônicas. Mas aqui está a boa notícia. Sarcopenia não é sentença. É sinal. E você pode agir antes que ela avance. A ciência mostra que com a alimentação certa, rica em proteínas de alto valor biológico, vitaminas específicas e aminoácidos fundamentais, é possível recuperar massa muscular, reativar a força e até voltar a ter firmeza nos passos e mais disposição no dia a dia. Inclusive, existe um alimento simples, barato e fácil de encontrar, que tem sido usado como um verdadeiro aliado contra a sarcopenia. Ele contém uma combinação única de nutrientes que estimula o crescimento muscular e melhora a resposta metabólica do seu corpo, mesmo após os 60 ou 70 anos. E não, você não precisa de academia, nem de suplementos caros. Com orientações certas, pequenas mudanças e o alimento certo na sua rotina, você pode reverter anos de perda muscular em poucos meses. Já vi isso acontecer dezenas de vezes no consultório.
Homens que chegaram cabisbaixos, achando que era tarde demais, e que hoje caminham com mais firmeza, dormem melhor e até retomaram a vida íntima com alegria. E tudo começou com uma simples decisão: não aceitar o envelhecimento como uma sentença de fraqueza. O seu corpo quer viver. Ele quer reagir. Ele só precisa dos estímulos certos, no momento certo. E é exatamente sobre esse alimento e como ele atua que eu quero te mostrar agora, porque entender o funcionamento por trás dele é o primeiro passo para conquistar de volta a sua força e sua vitalidade. E talvez você se surpreenda, mas o alimento que pode mudar tudo é o ovo. Sim, ele mesmo. Um alimento simples, acessível, presente nas mesas brasileiras há gerações, e que por muito tempo foi injustamente acusado de vilão. Mas hoje, com base em estudos sérios e milhares de casos clínicos, sabemos que o ovo é uma verdadeira joia da nutrição, especialmente para o homem acima dos 50. Sabe por quê? Porque ele é uma das fontes mais completas de proteínas e aminoácidos essenciais que existem na natureza. Dentro daquela casquinha frágil, existe um poder de reconstrução muscular que rivaliza com qualquer suplemento caro vendido por aí. O ovo é rico em leucina, um aminoácido-chave que atua diretamente na síntese de novas fibras musculares. É como um tijolo que o corpo usa para reconstruir a força que você pensava ter perdido para sempre. Mas não para por aí. Ele também oferece vitamina D, que além de fortalecer os ossos, participa da produção de testosterona e apoia o sistema imunológico. Para muitos homens, a deficiência de vitamina D é uma das causas ocultas por trás da fadiga, da perda de libido e até da depressão leve. E tem mais. O ovo contém colina, uma substância fundamental para a saúde cerebral, foco, memória e até regulação do humor. Ou seja, ele não nutre apenas o corpo, nutre também a mente. E como se não bastasse, é carregado de antioxidantes naturais, como a luteína e a zeaxantina, que protegem as células contra o envelhecimento precoce e mantêm a saúde ocular em dia. Tudo isso em uma única unidade. Não à toa, costumo dizer no consultório que o ovo é o suplemento natural que o seu corpo reconhece, absorve e aproveita como nenhum outro. E o mais interessante, ele pode ser consumido de diversas formas: cozido, mexido, poché, em preparações saudáveis, e combinado com outros alimentos que potencializam seus efeitos, criando um verdadeiro café da manhã terapêutico para o homem maduro. A verdade é que, quando usado corretamente, o ovo não é apenas comida, é estratégia de saúde. E se você tem mais de 50 anos, tem sentido perda de força, dificuldade de concentração, sono leve, ereções mais fracas ou até desânimo pela manhã, esse pequeno alimento pode ser o ponto de virada. Mas atenção! Como toda estratégia eficaz, há formas certas e erradas de usar o ovo na sua rotina. O horário, a combinação e até a frequência fazem diferença nos resultados. E é exatamente sobre isso que quero te mostrar em seguida. Como transformar o ovo em um verdadeiro aliado da sua força, da sua energia e da sua potência masculina, com segurança, equilíbrio e resultados reais. Agora, talvez você esteja pensando: mas, doutora Ana, e o colesterol? Não me disseram a vida toda que ovo faz mal para o coração? Essa dúvida é tão comum no consultório que eu costumo responder antes mesmo do paciente perguntar. Porque, infelizmente, esse é um dos mitos que mais afastou os homens maduros de um dos alimentos mais poderosos para a saúde. Durante muitos anos, acreditou-se que o consumo de ovos elevava perigosamente os níveis de colesterol no sangue. E com isso, milhares de pessoas passaram a temer a gema, cortando um dos alimentos mais nutritivos da dieta, principalmente na terceira idade, quando mais precisam de nutrientes de qualidade. Mas a ciência avançou, e hoje, sabemos que essa crença está ultrapassada. Estudos sérios, revisados por grandes instituições de saúde, já mostraram que o consumo de ovos não está associado ao aumento do colesterol ruim, o LDL, na maioria das pessoas. Muito pelo contrário, em muitos casos ele ajuda a aumentar o colesterol bom, o HDL, aquele que protege o coração e limpa as artérias. Sabe por quê? Porque o colesterol presente nos alimentos tem um impacto muito menor do que se imaginava. O que realmente desequilibra o colesterol do corpo são os alimentos ultraprocessados, o excesso de açúcar, o sedentarismo e o estresse constante, e não o ovo, que é um alimento natural, completo e funcional.
Claro, tudo tem seu equilíbrio. A forma de preparo importa. Fritar o ovo todos os dias em óleo reutilizado, por exemplo, pode sim causar danos. Mas um ovo cozido, poché, mexido com azeite de qualidade ou até mesmo com um fio de óleo de coco, isso é pura saúde. E quanto à quantidade? Na maioria dos casos, consumir de 1 a 3 ovos por dia pode ser benéfico, especialmente quando associado a um estilo de vida mais consciente, com atividade física leve, hidratação adequada e boas noites de sono. Aliás, em pacientes idosos com perda muscular, fadiga crônica e até quadros leves de depressão, eu vejo melhorias reais quando o ovo é incluído na rotina da maneira certa. A energia volta, o raciocínio clareia, e até a firmeza das ereções melhora, por causa da atuação direta nos hormônios e na circulação. Então, se você ainda carrega o medo antigo de que o ovo faz mal, pode soltar esse peso agora. Não é o ovo que prejudica a sua saúde, é a falta de informação atualizada. E agora que você entende o verdadeiro papel desse alimento na sua longevidade, no seu desempenho e na sua força, chegou o momento de ir além. Porque o ovo é só o começo. Quando ele é combinado com certos nutrientes e hábitos simples, seus efeitos se multiplicam, e é exatamente isso que eu quero te mostrar a seguir. Se você quer resultados reais, força, energia, clareza mental, desejo, disposição, comece pelo café da manhã. É nesse momento do dia, logo após o jejum noturno, que o seu corpo está mais receptivo a receber nutrientes de verdade. E é justamente aqui que entra o ovo como protagonista da sua primeira refeição. Muita gente começa o dia com um pão branco, café puro e pressa. E sabe o que isso faz? Derruba o nível de energia em poucas horas, deixa o corpo malnutrido e a mente lenta. Agora, experimente trocar esse hábito por 2 ovos cozidos com uma pitada de sal, uma colher de azeite extra virgem e, se possível, alguns legumes refogados ou crus. O resultado? Mais saciedade, menos vontade de beliscar bobagens, mais foco, mais força nos músculos e principalmente mais estabilidade hormonal. A proteína do ovo, principalmente a albumina, presente na clara, atua como combustível direto para os tecidos musculares, ajudando o corpo a manter a massa magra, prevenir a flacidez e sustentar a testosterona em níveis mais saudáveis. Além disso, iniciar o dia com proteína de alto valor biológico reduz a liberação de insulina, evita picos de açúcar no sangue e melhora até o humor. Muitos pacientes meus relatam que só de ajustar o café da manhã, voltaram a se sentir com o motor ligado, logo nas primeiras horas do dia. E aqui vai uma orientação essencial. Evite frituras com óleo vegetal refinado. Esse tipo de gordura, quando aquecida, gera compostos inflamatórios que prejudicam a saúde das artérias e atrapalham a circulação, justamente o oposto do que buscamos. Prefira preparar seus ovos de forma simples e funcional, cozido na água, mexido com azeite de oliva, ou como uma omelete leve, com legumes como espinafre, tomate, cebola, abobrinha. É simples. É delicioso. E o melhor, é eficaz. Lembre-se, seu corpo está envelhecendo sim, mas ele ainda é uma máquina extraordinária. E tudo o que ele precisa para funcionar bem é do combustível certo, no momento certo. E agora que você já sabe qual alimento pode ser o seu maior aliado e o momento ideal para usá-lo com inteligência, existe uma combinação que poucos conhecem, mas que potencializa os efeitos do ovo de maneira impressionante. É algo natural, barato, e que, junto com o ovo, pode transformar completamente sua disposição, sua força e até sua saúde íntima. Agora que você já sabe o melhor momento para consumir o ovo, talvez esteja se perguntando: mas como exatamente ele ajuda a recuperar minha força, doutora? E a resposta está em uma palavra poderosa, mas ainda pouco conhecida: leucina. A leucina é um aminoácido essencial, ou seja, o corpo não consegue produzir sozinho e precisa obtê-la pela alimentação. E o ovo é uma das fontes mais ricas e biodisponíveis dessa substância. Mas o que a leucina faz? Ela ativa um processo chamado síntese proteica. Em outras palavras, ela dá o comando para o seu corpo construir músculo. Sem esse sinal, o corpo entra em modo de perda. E é exatamente isso que leva à fraqueza, à flacidez nas pernas, à dificuldade de levantar da cadeira ou de subir escadas. É como se a leucina fosse o botão que liga a fábrica muscular do seu organismo. Quando você consome ovos, especialmente pela manhã,
a leucina vai direto para a corrente sanguínea e ativa esse processo em nível celular. Isso significa que, mesmo aos 60, 70 ou 80 anos, seu corpo ainda é capaz de reconstruir tecido muscular, desde que receba o estímulo certo. E não é só estética, não é só ficar mais forte. Manter a massa muscular é a base da autonomia na terceira idade. Já atendi muitos homens que chegaram ao consultório preocupados com a vida íntima e saíram entendendo que tudo começa pelas pernas, pelo tronco, pela base. Porque quando você tem músculos ativos, você tem mais equilíbrio, mais disposição, mais energia, mais desejo. E o mais importante, menos risco de quedas. Uma simples queda em casa pode significar semanas no hospital, perda de mobilidade, dor, tristeza. Mas com músculos firmes, esse risco despenca. Suas pernas respondem melhor. O corpo se sustenta com segurança e o movimento volta a ser prazeroso. E tudo isso pode começar com uma escolha simples na sua cozinha. Lembre-se, o músculo não entende sua idade. Ele só precisa do estímulo certo. E a leucina do ovo é um dos gatilhos mais eficientes e naturais que temos. É como dar uma segunda chance ao seu corpo. Uma chance de reagir, de se reerguer, de voltar a viver com firmeza e confiança. E se você estiver disposto a ir além, existe uma combinação natural que muitos desconhecem e que multiplica o efeito da leucina quando consumida junto com o ovo. E é sobre isso que quero falar com você agora. Quero te contar agora a história de um paciente muito especial. O nome dele é Joaquim, 72 anos. Um senhor calmo, olhar sereno, mas que chegou ao consultório com uma expressão que não me sai da memória. Doutora, eu tô ficando fraco. Tô com medo de cair. A perna falha, o corpo não responde. Me sinto desanimado. Seu Joaquim era daqueles homens que sempre cuidou da casa, da esposa, da horta no quintal. Mas nos últimos meses, ele começou a se afastar de tudo. O medo de cair, a insegurança ao andar, a fraqueza nos braços. Tudo isso fez ele parar. Parar de mexer na terra, de caminhar no bairro, até de conversar com os amigos. Ele não tinha nenhuma doença grave. Os exames estavam razoáveis. Mas o corpo estava pedindo ajuda. Foi aí que propus uma mudança simples. Incluir 2 ovos no café da manhã, todos os dias, por 30 dias. Nada de pílulas. Nada de promessas mirabolantes. Apenas 2 ovos bem preparados, junto com uma caminhada leve de 15 minutos todos os dias. No começo, ele riu. Doutora, só isso vai fazer diferença? Eu apenas sorri e pedi. Confia no processo. Dá essa chance ao seu corpo. 30 dias depois, ele voltou. Entrou no consultório com outra postura. Ombros mais abertos, passo mais firme, olhos mais vivos. Doutora, parece que rejuvenesci 10 anos. Voltei a cuidar da minha horta, a dormir melhor. Até minha mulher disse que eu tô com mais energia do que o neto de 20. E o mais bonito foi vê-lo sorrir enquanto contava. Sorriso largo, daqueles que vêm de dentro. Não foi mágica, foi nutrição inteligente, foi respeito ao corpo, foi usar a biologia a favor da vida. Os 2 ovos diários forneceram a leucina que seu Joaquim precisava para reativar a síntese muscular. Deram saciedade, energia limpa e foco mental. E a caminhada? Estimulou a circulação, a produção de testosterona e ainda liberou endorfinas, o hormônio do bem-estar. Em pouco tempo, o corpo dele respondeu. Porque, no fundo, todos os corpos querem viver. Eles só precisam ser ouvidos. E a história do seu Joaquim não é única. Todos os dias eu vejo homens redescobrindo o prazer de viver com saúde, força e dignidade. A partir de escolhas simples. E se você chegou até aqui comigo, talvez o seu corpo também esteja pedindo uma chance. Agora, imagine-se além do ovo. Você pudesse adicionar mais um elemento natural que age direto na circulação, no vigor masculino e até na saúde da próstata. Nos últimos anos, vi muitos homens entrando no consultório com uma sacola cheia de promessas. Potes coloridos, suplementos importados, shakes em pó, cápsulas com nomes difíceis e preços ainda mais difíceis. E sabe qual é a primeira pergunta que eles fazem? Doutora, esse aqui vai me dar mais força? E na maioria das vezes eu suspiro e respondo com a mesma calma de sempre. Pode até ajudar, mas será que você está esquecendo do mais importante? Enquanto muita gente gasta verdadeiras fortunas em produtos industrializados, muitas vezes de qualidade duvidosa, existe um alimento ancestral, completo, confiável.
e que custa menos de R$ 1 por unidade. Sim, estamos falando de novo do ovo. E se você já me acompanha até aqui, sabe que não tem exagero nessa afirmação. O ovo entrega tudo o que seu músculo precisa para crescer, se manter e se recuperar. Proteínas de alto valor biológico. Aminoácidos essenciais, como a leucina. Vitaminas do complexo B, D, colina, selênio, antioxidantes. Tudo isso com uma biodisponibilidade que nenhum pó artificial consegue igualar. Agora me diga, o que faz mais sentido? Investir todo mês em um pote de suplemento de R$ 150, cheio de aditivos, corantes e adoçantes. Ou consumir 2 ovos por dia, por menos de R$ 2 e entregar ao seu corpo nutrientes reais, reconhecidos e absorvidos com eficiência. Não subestime esse alimento. O simples, quando bem usado, é extraordinário. E mais, o ovo não causa os efeitos colaterais comuns desses suplementos sintéticos. Não dá inchaço, não sobrecarrega rins e não precisa de bula. Ele é comida de verdade, que fala a língua do seu organismo. Você quer ganhar força? Comece pelo básico. Você quer melhorar sua disposição, sua vitalidade, sua potência masculina? Comece por onde a vida começa, na nutrição verdadeira. E eu te digo mais. Muitos homens que gastavam com suplementos, remédios e energéticos, hoje investem em ovos, legumes, caminhada e boas noites de sono. E relatam mais resultado, mais energia, mais prazer em viver, porque o corpo reconhece aquilo que é natural, aquilo que é raiz, aquilo que carrega a sabedoria de gerações. E quando você junta o ovo com o alimento certo, no momento certo, o impacto vai além do músculo. Ele chega nos hormônios, na próstata e até no seu desempenho íntimo. E é sobre essa combinação poderosa e pouco conhecida que eu quero te falar agora. E se eu pudesse te dar uma dica de ouro para multiplicar todos os benefícios que o ovo oferece? Simples. Combine com sol e movimento. Pode parecer básico demais, mas é exatamente aí que mora o segredo. Quando você consome ovos pela manhã, está entregando ao seu corpo tudo o que ele precisa para reconstruir os músculos. Mas para essa reconstrução acontecer da melhor forma possível, é essencial que você tenha bons níveis de vitamina D. E adivinha qual é a maneira mais eficiente, natural e gratuita de conseguir isso? Tomar sol. 10 a 15 minutos de exposição solar direta, nos braços, pernas ou costas, no comecinho da manhã, já são suficientes para ativar a produção de vitamina D3 no seu corpo. Essa vitamina atua diretamente no metabolismo do cálcio, fortalece os ossos, melhora a imunidade e, aqui está o ponto mais importante, aumenta a eficiência da síntese muscular. Ela prepara o terreno para que a leucina do ovo atue com mais força. É como jogar adubo na terra antes de plantar. E junto com o sol, vem o outro elemento fundamental: movimento. Você não precisa de academia, não precisa de roupa especial, basta 15 minutos de caminhada por dia. Caminhar ativa a circulação, melhora a oxigenação dos tecidos, reduz o estresse e ainda ajuda na produção natural de testosterona. Isso significa mais disposição, mais força, mais potência. Aliás, sabe o que eu vejo todos os dias no consultório? Homens acima dos 60 que achavam que estavam condenados ao sedentarismo, à fraqueza e ao desânimo, e que, com essa simples combinação, ovo plus sol plus caminhada, começaram a recuperar a energia, a firmeza nas pernas, o prazer em sair de casa e até o brilho no olhar. É bonito de ver, e mais bonito ainda de viver. E eu sei que você também pode sentir isso. Então, a partir de amanhã, faça esse pacto com você mesmo. 2 ovos no café da manhã. Um banho de sol de 10 minutinhos. Uma caminhada leve, no seu ritmo. 3 passos simples, naturais, de graça, e que podem mudar completamente sua relação com o seu corpo. Agora, imagine se, além disso, você pudesse descobrir um grupo de alimentos esquecidos que atuam diretamente na ereção, no vigor sexual e na saúde da próstata. Tudo de forma natural, segura e sem remédio. Sabe, depois de tantos anos atendendo homens maduros, eu aprendi uma lição que carrego comigo todos os dias. A longevidade com qualidade não começa com grandes mudanças. Ela começa em pequenas escolhas. E talvez uma das mais importantes dessas escolhas seja aquela que você faz logo pela manhã.
Incluir ovos na sua rotina pode parecer simples, mas é um passo poderoso rumo à vitalidade, à força e à autonomia que você merece manter. Não importa a sua idade. Eu vi isso acontecer com o seu Joaquim, com tantos outros pacientes, e pode acontecer com você também. Seu corpo ainda responde. Sua força ainda vive dentro de você. Basta dar a ele o combustível certo, o cuidado certo e o respeito que ele merece. E se essa dica tocou você de alguma forma, se você enxergou uma luz, uma direção, então faça mais do que apenas ouvir. Compartilhe. Sim, compartilhe este conhecimento com outros homens. Com amigos, com seu pai, com aquele vizinho que anda meio desanimado, com alguém que você ama e que também merece envelhecer com dignidade, saúde e prazer em viver. Juntos, podemos mudar a forma como os homens enxergam o envelhecimento. Eu sou a doutora Ana Cláudia, médica especializada em saúde da longevidade, e estou aqui para te guiar, passo a passo, rumo a um envelhecimento mais forte, mais ativo e, acima de tudo, mais feliz. E a jornada está só começando.